Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Snoopcast. Eu me chamo Valéria, sou mãe muito orgulhosa do Snoopy e continuando a série sobre juíza de exposição de raças, hoje vamos falar sobre o seguinte tema: responsabilidades e cuidados dos cães. Seja muito bem-vinda, Mônica. Muito obrigada por esse quarto episódio. Quero te agradecer imensamente por essa participação. Falando ainda um pouco sobre, até uma continuação do episódio anterior, a responsabilidade dos criadouros. Cruzamento consanguíneos. Existe, né? Tem que tomar cuidado. Com filha, irmãos, parentes próximos um do outros. Quais são os problemas de saúde que podem ocorrer nessa falta de cuidado, digamos assim? Sim. Os cruzamentos entre parentes ocorrem por conta de querer fixar determinada característica da raça. Isso se chama inbreeding, né? Você está criando dentro, inbreeding. Agora, existe risco no inbreeding. Então, existe o risco de eu ter um cachorro maravilhoso, com todas as qualidades, como existe o risco de, na hora da formação genética, ele puxar os defeitos dos dois. E aí pode vir um cachorro com problemas genéticos associados à articulação, à cegueira, à dermatite atópica, que podem ser associados durante o cruzamento. Pode sair um animal com esse problema. Como que o inbreeding deve ser feito da melhor forma possível? Se eu for cruzar o Snoopy com a Maria, eles podem ter o mesmo pai, por exemplo, mas ter a mãe diferente. Então eu fiz o inbreeding, mas eu fiz o inbreeding aberto. Ou então eu tenho o Snoopy e a Maria, eles têm a mesma mãe, mas quando eu olho lá para trás, eles não têm quase nada de parentes consanguíneos, são avós diferentes. Então eu fiz um inbreeding aberto. Então quero fixar uma coisa, porque muitas raças começam assim. Porque tem 3, 4 indivíduos parecidos, para poder fazer a raça, eu vou ter que usar eles com alguma consanguinidade. A gente procura fazer o menos consanguíneo possível. Para quando você tem poucos elementos da raça, você acaba tendo que fazer com esse cuidado que eu falei, fazer a linhagem mais aberta possível para evitar com problemas que vêm associados à consanguinidade. Você me falou aí nos bastidores em relação à questão do Pug, que ele vem de uma raça nobre, né? Sim. Você até me contou a questão do Napoleão. Sim. Os Pugs são cães corajosos, né? Como eu disse anteriormente, eles tinham um focinho um pouco mais comprido. Então, isso é uma mordedura, conseguiu fazer uma mordedura mais potente. Napoleão Bonaparte casou com uma pessoa por dinheiro. Ela queria o dinheiro dele e ele queria o título de nobreza dela, com o acordo de que ele não tocaria nela. Como ele era um ser humano metida besta, ele resolveu que durante a noite ele poderia entrar no aposento da esposa dele, contrariando o acordo e tentando manter uma relação íntima com ela. E ele foi atacado pelo Pug dela, que mordeu muito bem o braço dele. Ele ficou com o braço bem machucado por conta de um Pug. Então, volto a dizer, gente, ele é um guardião de templo. Se você é dele, ele é guardião seu, porque você é o templo dele. Uhum. O que os cães fazem é esse tipo de relação com a gente. Uma relação de extrema proximidade, de extremo amor, né? Ele vai te proteger. E falando sobre essa questão da inbreeding, você acha que de lá de Napoleão até agora, você acha que a raça, o Pug, ele preservou bem a raça? Sim, a raça foi bem preservada com essa mudança que eu disse no estilo, né? De fazer o narizinho mais curtinho. Porque lá atrás ele tinha o narizinho mais comprido. Se você buscar foto de um Pug do começo do século XX, por exemplo, ele vai ter um focinho um pouco maior, vai ser menos gordinho, tal, musculoso. Mas como a gente vai cruzando e tentando fazer
aparecer aquela qualidade que a gente acha mais bonita, vai cruzando os indivíduos que tinham o nariz mais curtinho até chegar no pug. Né? No que a gente tem hoje de modernidade. Você faz parte de uma ONG, não é isso? Sim, faço parte da Ação VET. Ação VET. E o que é a Ação VET? A Ação VET surgiu através daquele episódio que nós tivemos no Rio Grande do Sul, que teve a enchente, que muitos animais ficaram presos na água, pessoas ficaram presas na água. E o nosso professor da veterinária, o Gabriel Bottini, colocou que ele iria para o sul. Eu me prontifiquei aí, a minha sócia, a Cláudia também se prontificou aí. E nós fomos com o nosso próprio transporte, nosso próprio gasto. E chegamos lá, uma situação muito caótica, muito difícil de ver. Tinha 2.000 cães no abrigo que a gente foi, todos uivando, chorando, porque o ser humano consegue compreender a tragédia, o animal não. Ele não sabe por que ele está naquele abrigo amarrado, por que o humano dele não está ali, por que meu dono não está aqui. Então, ele não consegue compreender isso. Então, para eles, o sofrimento era muito maior. E atendemos muitos animais que chegavam. Um caminhão do exército passava rádio e falava, estamos chegando com 40 animais. E eles tinham que se virar com aqueles 40. Fazer a medicação, arrumar espaço, aquecer, porque alguns tinham ficado muito tempo na água, estavam com muito frio. Os gatos estavam apavorados, tinham que ficar na gaiola coberta, porque o estresse... Vocês foram convocados ou vocês foram por livre e espontânea vontade? Livre e espontânea vontade. Porque em termos de responsabilidade, o Estado teria responsabilidade sobre esses animais, né? Tem questão de resgate. Sim, o resgate foi feito, foi muita gente ajudando, né? Teve resgate até de jet ski, com um botezinho, teve resgate de várias maneiras. A gente ficava no centro que trazia os animais. E ali a gente tinha que fazer a triagem de quem estava mais machucado, estava pior, tinha cachorro recebendo medicação, ficou muito tempo. Os cachorros de raça ficavam em um lugar específico, porque tinha roubo de animais. Foi uma tragédia bem grande, a gente atuou nisso. O Gabriel Bottini, que foi o nosso presidente da nossa ONG, ele foi para a região que tinha os cavalos, estavam muito machucados. O nosso carro não conseguiu ir, porque o nosso carro era baixo. Então teve que... só conseguiu o carro que fosse maior passar, porque era muita água, muita água. E como foi essa... Porque ali tinham muitos cachorros, muitos animais soltos, ali em perigo, né, de vida. Depois vocês tentaram localizar esses animais e seus donos? Houve uma responsabilidade sobre isso? Como é que foi? Nós ficamos num abrigo chamado Matias Velho. As pessoas iam até lá para reconhecer seus cães. Eles andavam pelos corredores, aí quando gritavam, esse é meu. Todo mundo gritava, cachorro encontrado, e batia palma, e era uma festa, aquele cachorro estava com o dono. E às vezes a pessoa ia lá, reconhecia o cachorro e falava, não posso levá-lo agora, a minha casa ainda está submersa. A gente tinha que esperar a água baixar para ele poder levar, ele estava na casa de algum parente, de outra pessoa, não dava para ele levar o animal, mas deixava já com o nome da pessoa, com o endereço, então ele sabia que ele tinha um dono. E foi uma ação, acho que foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Primeiro eu chorei uns 20 minutos, depois que passou a minha crise de choro, aí eu comecei a... Caiu na realidade e falou, vamos embora. Não, porque é muito triste ver os bichos sofrendo, né? É muito triste. Quando você vê na televisão, dá uma emoção, mas quando você tá lá, e você fala, eu tenho que fazer a diferença, mas é só uma gotinha no meio desse oceano, como que eu vou fazer, né? Essa ONG, a Ação VET, qual que é a atuação dela hoje, depois desses episódios aí? A Ação VET surge na hora que voltamos para São Paulo. O professor nosso sentiu a vontade, sentiu o desejo de fazer novamente a ação, que tinha sido pouco, porque nós somos de improviso, fomos no ímpeto de ir. Segundo, meu filho, eu não tenho mais idade para essas coisas, né? E acha que eu tenho que colocar um microchip em mim para saber onde eu tô. E o professor falou, vamos reunir e vamos em julho para castrar os animais de uma outra cidade. Fizemos uma campanha grande de castração dos animais numa cidade chamada Arroio do Meio. Foi uma cidade que foi devastada pela enchente. Levou ponte, levou casa. Parecia que tinha tido um bombardeio no local.
e os animais que estavam precisando de castração, animais que estavam em abrigo, para que eles pudessem ser doados, castrados para outros estados, inclusive. Teve cachorro que veio para São Paulo, para Minas, esses foram doados para outros estados, porque o Rio Grande do Sul não estava dando conta deles. Olha aí que isso é responsabilidade, né? A pessoa se revestiu na questão da veterinária e foi lá e atuou e resgatou muitos animais. E agora... Parabéns, viu? Obrigada. Meus parabéns também à São Vete. Convidar vocês para virem aqui falar um pouquinho sobre esse trabalho. Muito obrigado, viu, Mônica? E a São Vete, a atuação é saúde única. Né? Nós não somos só a saúde animal, só a saúde humana. O planeta inteiro tem que ter saúde. E aí envolve ecossistema, envolve os animais, envolve os proprietários. A gente faz ações em locais que o pessoal não costuma ir. A gente faz umas coisas, daí deixa para o dia que a São Vete vier, eles falam. Mas a gente também faz limpeza de praia, faz entrega de presente de Natal, vai ajudar a gente que está precisando. Olha que bacana. Qualquer tragédia. É uma ação conjunta para todos. Muito obrigado, Mônica. E esse foi mais um episódio sensacional do Snoopcast, onde falamos sobre responsabilidades e cuidados com os cães. Você gostou? Então curta esse vídeo, siga o canal e compartilhe esse vídeo com outros tutores. Até o próximo episódio.